No livro aos Romanos, capítulo 13, versículo 7, diz: Pagai a todos o que lhe é devido, a quem honra, honra. Assim sendo, temos ainda um grande número de pessoas a quem gostaríamos de demonstrar nosso respeito e nossa gratidão por tudo que fizeram nesses 75 anos de igreja. Continuemos então com a nossa história, lembrando do casal Francisco Gomes e Odete Soares Gomes. Seu Chiquinho, como era chamado, foi presbítero de nossa igreja por 44 anos, violinista, coralista e por várias vezes regente de nosso coral. Dona Odete, sua esposa, foi entrevistada pelo reverendo Osni. Odete, vocês chegaram aqui em que ano, a senhora e o senhor Gomes? Fevereiro de 54. 54, tá. Essa é uma leva mais recente, né? Do seu Gomes. E o senhor Gomes foi presbítero aqui na igreja? Ele foi presbítero, regente de coral, foi o primeiro violinista daqui da igreja. Viemos no tempo do reverendo Boaventura. O senhor Gomes, ele fazia visitas com irmãos aqui da igreja. E era o Zéas. O seu Zéas Lopes. Uma turminha que o pai do Judson, me esqueci o nome dele. Senhor Alexandre. Os dois tocavam violino e iam fazer visitas nas casas. E lá então eles cantavam, tocavam, liam a Bíblia. Liam a Bíblia, faziam um trabalho evangélico, tá assim, vendo? Né? Coisa linda. E Chiquinho, como era conhecido em casa, né, o seu Gomes, antes de casar comigo ele era espírita. E depois ele converteu-se na igreja evangélica de Iguape, interior de São Paulo, onde nós nos casamos. Lá eu tive 7 filhos. E depois viemos para cá. Alguns estão aqui, né? Algumas das filhas, é isso, né? Vamos conversar com a Noemi aqui. Noemi, você chegou então mocinha aqui. E vocês todos acompanharam o desenvolvimento da igreja nesses anos todos, não é mesmo? Porque a igreja foi um processo de crescimento, né? De construção, expansão. Então foi o tempo da igreja, assim, muito... Eu tenho ótimas recordações. A mocidade era muito unida, muito trabalhadora, né? E o coral, que até hoje... Você faz parte, né? Você e as suas irmãs, né? Isso. Aí então, a família inteira engajada, isso é maravilhoso. Aqui nasceram 3 filhos homens, os últimos que eu tive. Eu tive 10 filhos, né? 10 filhos, tenho 26 netos, 29 bisnetos e um tataraneto. E todos esses filhos, netos, bisnetos e até o tataraneto, que já está grandinho, todos estão engajados na igreja. Também fizeram parte de nossa história o casal Alcina e Orlindo Carlos Monteiro. Ele, evangelista, visitador, diácono e presbítero de nossa igreja. Ela, sócia da Sociedade Auxiliadora Feminina e alfabetizadora de suas vizinhas. O reverendo Osni conversou com uma de suas filhas, Dona Cici. Eu cheguei aqui em 1942, dia 29 de maio. 42, muito tempo atrás. Você acompanhou tudo, a vida inteira dessa igreja? Toda a vida cantando da igreja. No coral, né, Cici? Cantando no coral. Eu vim para cá em 57. E desde 57 eu estou servindo a Deus, né, Homero? Graças a Deus. E o meu pai, quando ele converteu mesmo, porque ele só falava de Jesus e pregava de segunda a domingo. Em 1949, oriundos do estado do Rio de Janeiro, chegavam a Londrina a família do casal Hipolicocínio Lúcio Soares e Carmelita Jordão Soares, frequentadores assíduos da escola dominical, cultos e trabalhos de evangelismo. São 4 gerações servindo ao Senhor. Vejamos a entrevista com a família de seu Hipolicocínio. E vocês chegaram aqui quando? Você chegou em 49. 49. Mas nós trouxemos o pessoal tudo da mesma época, né? 49. Naquela época ainda era igrejinha de madeira ou não? Não, tinha tempo. O tempo foi feito em 47. A igrejinha de madeira servia para a escola dominical e para as festas. Né? A reunião da mocidade. Não, mas era aqui do lado? Do lado. Porque não tinha esse edifício. Não. Qual foi assim o trabalho que era mais forte da igreja nessa época? Assim que a igreja central era conhecida. Por que a igreja central era conhecida?
A gente evangelizava muito. Naquela época não tinha condição, né? A gente, na mocidade principalmente, saía daqui e ia para Vila Iara a pé. A missão de 70 também. Ele juntava os grupos de 2 em 2, de porta em porta. E o senhor Ribas juntos ou não? O senhor foi diácono muitos anos? Fui diácono 25 anos. Só. É só? É um belo trabalho, né, Ribas? É um belo trabalho, Eu trabalhava muito fazer visita com o seu Jairo, o seu Américo Lima, Samuel de Moura, certo. Na Fazenda Aliança tem até foto. Era quase todo domingo, ou Fazenda Aliança, ou... O povo era bem engajado no evangelismo, né? Todo sábado, domingo ele saía. Agora o Ribas, vamos passar para ele agora. Ribas, você já é da turma mais nova. Você brincava na construção do edifício aqui do lado? No edifício do lado tinha o teatro, né? O lugar que a gente mais gostava era subir em cima daqueles madeiramentos. Uma coisa que eu lembro antes dessa última construção, a reforma aqui, né? Antes de você chegar, foi numa escola dominical. Quando chegamos aqui não tinha mais telhado aqui, que era o incentivo do pessoal contribuir para engajar nessa última construção que houve. Desse né? templo aqui, desse né? templo Do jeito aqui. que ele é. Eu tenho meus filhos aqui que são a 4ª geração dessa igreja aqui, né? Meus pais 2ª, nós a 3ª e os meus filhos a 4ª geração, né? O que significa para vocês servir a Cristo, estar participando da vida de uma igreja como Igreja Central? É uma honra para a gente poder ser dessa 4ª geração. Eles trabalharam muito para poder deixar todo esse templo para a gente, deixar essa palavra, deixar essa igreja firme, forte que ela é hoje. E tem muitas coisas que eu lembro com bastante carinho, por exemplo, a escola dominical, a sala das crianças com a tia Miriam e tal, que a gente aprendia os princípios da palavra de Deus e a gente pode executar até hoje. É verdade. Eu estava também olhando há um tempo atrás umas fotos que tinha lá em casa, fotos do meu batismo, tava o Osni lá com aquele bigodão. Eu louco, pai, não sabia que o Osni tinha eu tô ficando na história do passado. Tava na história. Maria Helena, filha de Demerval e Clora Fossar, lembra participações da igreja na vida de Londrina. O que você lembra do passado dessa igreja? A igreja presbiteriana, ela prestou muito serviço aqui à comunidade de Londrina. Aqui foi fundado o ILES, ele funcionou muitos anos aqui, a escola especial. E aqui também funcionava a escola Pedro Faria, que era uma escola, foi fundada na Vila da Fraternidade, né? E essas crianças não tinham certidão de nascimento, os pais não eram casados e só podiam frequentar aqui, que não tinha outro lugar. Um lado interessante, na verdade, a igreja central sempre envolvida com saúde, com o evangélico, o londrinense, com a educação, né? Esse lado que você acabou de dizer. Caminhando mais na história, chegamos a 1950, ano em que foram recebidos pela igreja a família do casal Maria e Tiago Campos. Vejamos a entrevista. O seu esposo chegou a ser líder da igreja, o diácono, o presbítero? Foi diácono. Muitos anos. 7 anos ou mais. Excelente. Ruth, o que marcou você, Ruth, nesses anos? A sua vida, a igreja central, o seu ministério aqui na igreja? Eu tenho lembranças desde das histórias que meus pais contam e contavam, né? Do apoio, da assistência que uns sempre deram e continuam dando uns aos outros, né? Então eu acho que esse é um ponto marcante da igreja presbiteriana. Desde o início, as famílias se visitando, se apoiando, certo, né? E hoje continua esse trabalho. A convite do reverendo Zaqueu de Melo, a família do professor Samuel Moura chegou a Londrina no ano de 1951. Percorreu as ruas lamacentas da Vila Judite e do Jardim Bandeirantes, pregando o evangelho e ajudando os mais necessitados. Organizou a congregação da Vila Judite com o auxílio de seu Jairo, Dona Judite e seu sogro Valdevino. O que eu me lembro muito, fora os cultos da manhã, né, a escola dominical, muitas vezes superintendência da Zizi, né? Que era muito animado. Naquele tempo a gente sentia-se muito próximo
As famílias eram muito ligadas, então qualquer coisa que acontecia, a gente estava aqui na igreja. E como a casa era perto, então qualquer coisa a gente era chamado, né? Tinha até uma chave da igreja na sua casa. Tinha. Não podemos nos esquecer também do casal Nair e Jacir Boechat. Há muitas razões que podem tornar significativa uma história. Não é essencial que se tenha conhecido pessoalmente os protagonistas para que se tire exemplo de vida. Proveito no que diz respeito à aprendizagem e pioneirismo. Sua vida, seu testemunho, sua fidelidade e sua integridade são exemplos eternos para todos nós. 75 anos de conquistas, paixão pelo Evangelho, vidas alcançadas e sonhos realizados. São 75 anos escrevendo uma linda história para a implantação do Reino de Deus. Sempre gratos pelo passado, confiantes no presente e cheios de esperança para o futuro. Celebramos 75 anos. Igreja Presbiteriana Central de Londrina.